Há uma versão da sua vida acontecendo agora que você está perdendo. Não porque você é preguiçoso, não porque você está quebrado, mas porque em algum momento você parou de viver no seu corpo e começou a viver inteiramente dentro da sua mente. E a maioria das pessoas nem percebe que isso está acontecendo com elas. Parece apenas normal. Parece que é o jeito delas. Você acorda de manhã e antes mesmo de seus pés tocarem o chão, seu cérebro já está funcionando, reprisando algo que você disse no trabalho na semana passada, ensaiando uma conversa que você ainda não teve, calculando riscos, traçando cenários de pior caso, analisando por que alguém olhou para você de certa forma. No momento em que você tomou sua primeira xícara de café, você já viveu 10 desastres imaginários e nem um único momento real. E o corpo? O corpo está apenas sentado lá, esperando. Isso é o que significa viver na sua cabeça, e na América hoje tornou-se tão comum que paramos de questionar. Chamamos de estresse, chamamos de excesso de pensamento, chamamos de ansiedade. Aceitamos como um dado adquirido, o preço de viver em um mundo acelerado e exigente. Mas e se essa forma de viver não for apenas desconfortável? E se for, na verdade, um sinal de que algo muito mais profundo está acontecendo? É sobre isso que este vídeo trata. Um psiquiatra chamado Bessel van der Kolk passou décadas trabalhando com pacientes traumatizados. E o que ele descobriu virou muita sabedoria convencional de cabeça para baixo. Ele descobriu que a maior parte do que chamamos de sofrimento mental não reside realmente na mente, reside no corpo. E a tagarelice mental incessante, o excesso de pensamento, a hipervigilância, a incapacidade de simplesmente estar presente não são falhas de caráter, são sintomas. Sintomas de um corpo que aprendeu que não é seguro sentir. Então, fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode completamente mudar a maneira como você se entende. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é profunda. Por que algumas pessoas parecem viver inteiramente em suas cabeças? A resposta fácil é que são apenas pensadores excessivos. Talvez tenham nascido ansiosos. Talvez sejam perfeccionistas ou guerreiros por natureza. Mas Van der Kolk refutou veementemente essa explicação. Depois de anos trabalhando com centenas de pacientes, ele chegou a uma conclusão muito diferente. Ele disse que, na maioria dos casos, a mente não entra em sobrecarga, porque a pessoa gosta de pensar demais. Ela entra em sobrecarga porque o corpo se tornou um lugar perigoso para se viver. Pense nisso por um segundo. O corpo se torna um lugar perigoso para se viver. O que isso significa exatamente? Significa que em algum momento, seja durante a infância ou adolescência, ou mesmo na idade adulta, estar totalmente presente em sua experiência física trazia dor, trazia medo, vergonha, desamparo ou sobrecarga. E quando isso acontece repetidamente, o sistema nervoso faz algo incrivelmente inteligente. Ele começa a puxar a mente para cima e para longe da sensação física. Ele cria distância entre você e seu próprio corpo. Isso é chamado de dissociação, e é muito mais comum do que a maioria das pessoas percebe. A dissociação nem sempre parece um colapso psicológico dramático. Geralmente, parece muito comum, parece estar sentado à mesa com a sua família e perceber que não tem ideia do que alguém acabou de dizer. Parece dirigir 16 quilômetros e não ter memória da estrada. Parece ter uma conversa inteira com alguém e sentir que estava a assistir a tudo acontecer do outro lado da sala. Parece passar o dia a fazer as coisas automaticamente, enquanto uma parte mais profunda de si está noutro lugar. Van der Kolk observou isso nos seus pacientes repetidamente. Eles conseguiam descrever o que lhes tinha acontecido, conseguiam explicar os eventos do seu passado com cuidado e detalhes lógicos, mas não sentiam que estavam realmente nos seus corpos. As emoções pareciam distantes ou planas. As sensações físicas eram abafadas, e a vida tinha esta estranha qualidade de ser observada em vez de vivida. Ele chamou isto a resposta ao trauma. Mas aqui está a percepção crítica. Trauma nem sempre significa um único evento catastrófico. O trauma pode ser o stress crônico de crescer num lar imprevisível. Podem ser anos de negligência emocional, de ter os seus sentimentos consistentemente ignorados ou desconsiderados. Pode ser a lenta acumulação de experiências onde ser vulnerável no seu corpo levou à dor. E uma vez que o sistema nervoso aprende essa lição, ele continua a aplicá-la mesmo depois de o perigo original ter desaparecido. O corpo permanece em alerta, a mente permanece ocupada e você continua a viver a vários centímetros da sua própria pele. Agora, é aqui que fica interessante, porque isto não é apenas sobre trauma individual. A cultura americana criou o ambiente perfeito para este tipo de desconexão.
se tornar a configuração padrão para milhões de pessoas. Vivemos num país que recompensa a produção. Desde que somos crianças, somos ensinados que pensar é poder, que a lógica é credibilidade e que os sentimentos são basicamente um passivo. Chore no ambiente errado e as pessoas ficam desconfortáveis. Mostre demasiada emoção numa reunião e o seu profissionalismo é questionado. Fale sobre a sua vida interior e, de repente, está a partilhar demais. A cultura envia uma mensagem clara. Fique na sua cabeça. É aí que está o valor. Ao mesmo tempo, somos ensinados a tratar o corpo como uma máquina de desempenho. Durma menos para fazer mais. Supere a dor porque é isso que os trabalhadores esforçados fazem. Orgulhe-se de quão ocupado está. A cultura da agitação não recompensa apenas a produtividade, ela pune a quietude, trata o descanso como fraqueza e a presença como preguiça. E depois há a tecnologia. Isto merece a sua própria conversa. O americano médio passa entre 7 e 10 horas por dia a olhar para ecrãs. Redes sociais, notícias, streaming, mensagens, e-mails, aplicações. E aqui está o que isso faz ao corpo. A mente está em constante movimento de alta velocidade enquanto o corpo está completamente imóvel. Está a absorver quantidades massivas de estimulação sem qualquer envolvimento físico. Está a processar emoções através de um ecrã bidimensional em vez de através do seu sistema nervoso. Isto não é apenas distração, é uma forma de privação somática. O corpo está a ansiar por sensações reais, presença real, contacto real, enquanto a mente está a afogar-se em informação. Nunca consegue processar totalmente o que acontece. Com o tempo, é que a divisão entre mente e corpo se aprofunda. Você se torna mais confortável na abstração do que na sensação. Você pode rolar um artigo sobre mindfulness sem dar uma única respiração consciente. Você pode assistir a um documentário sobre a natureza sem sentir o chão sob seus pés. Você pode falar sobre suas emoções sem realmente senti-las em seu corpo. E a parte mais desorientadora é que tudo isso parece completamente normal, porque todos ao seu redor estão fazendo a mesma coisa. Van der Kolk escreveu algo que ficou comigo. Ele disse que muitas pessoas na sociedade moderna estão dissociadas não por causa de trauma pessoal, mas porque a própria cultura normalizou a dissociação. Viver na sua cabeça tornou-se tão comum que parece saúde, e a pessoa que realmente para e sente que lida com o desconforto, que chora em público ou admite que está sobrecarregada, essa pessoa parece o problema. Mas aqui está a verdade. Depressão, ansiedade, esgotamento, dor crônica, insônia e a sensação de que sua vida está passando sem que você a experimente plenamente. Estes não são sinais de que você está falhando na vida. Estes são sinais de que você tem vivido muito longe do seu próprio corpo por tempo demais. Então, o que realmente custa viver dessa forma? Os custos são reais e estão em todo lugar. Primeiro, há o desgaste físico. O corpo não é um passageiro passivo em tudo isso. Quando o sistema nervoso está cronicamente ativado, quando você está em um estado de estresse e alerta de baixo grau o dia todo, todos os dias, o corpo absorve isso. Você tem tensão muscular que nunca se liberta completamente, problemas de digestão, dores de cabeça, fadiga que o sono não resolve, uma espécie de dormência física que dificulta sentir prazer nas coisas simples. Van der Kolk foi muito claro neste ponto. Emoções não são pensamentos, elas são eventos físicos. A tristeza não é uma ideia triste, é um peso no peito, uma queimação atrás dos olhos, um colapso nos ombros. A alegria não é um pensamento positivo, é uma leveza nos membros, um calor se espalhando pelo tronco, um sorriso involuntário. Essas sensações são como o corpo processa a experiência e a move. Quando você se desconecta delas, as emoções não desaparecem. Elas ficam armazenadas, congeladas, retidas nos músculos e no sistema nervoso indefinidamente. Em segundo lugar, há o custo relacional. Quando você não está presente em seu corpo, você não pode estar totalmente presente com outras pessoas. A intimidade exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade exige estar realmente em sua experiência. À medida que ela acontece, não observá-la de uma distância mental segura. Quando você está sempre na sua cabeça, os relacionamentos têm uma estranha superficialidade. Você pode estar na sala com alguém que ama e se sentir estranhamente desconectado. Você pode ter uma conversa sem que nenhum contato real aconteça. Terceiro, e talvez o mais doloroso, ao custo de não conseguir vivenciar a sua própria vida enquanto ela acontece. Sabe aquela sensação de assistir a um pôr do sol? E a sua mente imediatamente começa a narrar, ou a planear, ou a fazer algo diferente de apenas estar ali,
Isso é a sua dissociação em ação. Essa é a lacuna entre você e a sua própria experiência vivida. E não são apenas pores do sol, são jantares com amigos, são primeiras experiências. São momentos que deveriam importar, mas que de alguma forma parecem que os está a ver através de um vidro. A vida está a acontecer. Você é que não está bem nela. Agora, é aqui que quero abrandar, porque esta é a parte que mais importa. Como é que se volta realmente? Van der Kolk foi muito específico sobre isto. Não se pode pensar para voltar ao corpo. Esse é o erro crítico que a maioria das pessoas comete. Tentam analisar a sua saída da ansiedade. Tentam convencer-se logicamente de que estão seguros, tentam compreender o seu trauma falando sobre ele e examinando-o de todos os ângulos. E às vezes isso ajuda, mas não é suficiente por si só, porque o corpo não fala a linguagem da lógica. O sistema nervoso fala a linguagem da sensação, da respiração, do movimento, da experiência física em tempo real, e se quiser voltar ao seu corpo, tem de começar por aí. O primeiro passo é também o mais simples, e é um que a maioria das pessoas nunca realmente tentou com verdadeira intenção. Você aprende a sentir o seu corpo. Não pensar no seu corpo, não analisar o que o seu corpo pode estar a fazer, mas sim senti-lo. Van der Kolk frequentemente fazia aos seus pacientes uma pergunta que os apanhava desprevenidos. Ele perguntava-lhes: onde é que sente isso no seu corpo agora? Não que está a pensar sobre isso, não que história tem sobre isso. Onde no seu corpo físico esta emoção está a viver neste momento? E para muitas pessoas, essa pergunta era genuinamente difícil de responder, porque tinham passado tanto tempo nas suas mentes que tinham perdido o acesso direto à sua própria experiência física. Eis como começar a praticar isto. Da próxima vez que notar que está ansioso, frustrado ou triste, em vez de tentar imediatamente descobrir o porquê, tente fazer a si mesmo uma pergunta diferente. Onde estou a sentir isto agora? É no seu peito, na sua garganta, no seu estômago, nos seus ombros, na sua mandíbula? Apenas observe. Não tente consertar ou explicar. Apenas coloque a sua atenção lá e descreva o que sente, não a emoção, mas a sensação física. Apertado, pesado, quente, oco, trêmulo, comprimido. Quando faz isto, algo muda. O cérebro para de entrar em espiral, porque ele deu um ponto de foco específico, e o corpo, pela primeira vez, e talvez em muito tempo, sente-se reconhecido, visto, não escapado, mas realmente reconhecido. Esta prática, que vem de um campo chamado terapia somática, tem demonstrado reduzir a intensidade da ansiedade e do excesso emocional ao interromper o ciclo de feedback entre a mente e o sistema nervoso. Cria espaço entre o estímulo e a resposta, coloca você de volta no controle, você para de ser dominado pelas suas emoções e começa a ser uma testemunha delas. Depois de começar a praticar esse tipo de consciência corporal, o próximo passo é o que os pesquisadores chamam de grounding. E isso é algo que você pode fazer literalmente em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação. Grounding é exatamente o que parece. É a prática de ancorar seu sistema nervoso ao momento presente, através da sensação física direta. Ele comunica algo muito específico ao seu corpo. Diz: estamos aqui, estamos seguros, este momento é real. Quando você está dissociado, seu sistema nervoso está em sobrecarga, inundado de ativação e alarme, ou ele se desligou em uma espécie de apatia entorpecida. O grounding interrompe ambos esses estados. Não exige uma sessão de terapia ou um retiro de meditação. Exige sua atenção e alguns segundos de intenção. Aqui estão algumas das técnicas de grounding mais eficazes que Van der Kolk e terapeutas somáticos recomendam. Pressione seus pés firmemente no chão. Sinta a pressão. Perceba o contato entre as solas dos seus pés e a superfície abaixo de você. Este é o seu corpo. Recebendo a informação de que você está em terreno sólido. Essa mensagem simples viaja pelo sistema nervoso e começa a regular a resposta ao estresse. Segure algo frio. Gelo, um copo de água, qualquer coisa com uma temperatura distinta. A sensação é imediata e específica. Ela puxa o sistema nervoso para o momento presente, mais rápido do que quase qualquer outra coisa. Respire lentamente e sinta o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Não apenas o conceito de respirar, mas a sensação física disso. O ar fresco entrando, o ar quente saindo. Nomeie 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar fisicamente, 3 coisas que você pode ouvir.
Isso não é apenas uma técnica de distração, é um reengajamento sensorial. Você está usando ativamente seus sentidos para trazer sua consciência de volta para o seu corpo e para fora dos seus pensamentos. Essas práticas podem parecer simples, mas não as subestime. Van der Kolk enfatizou repetidamente que a cura começa na segurança, e para alguém que passou anos dissociado, a simples experiência de estar presente no corpo sem que isso pareça imediatamente ameaçador é por si só profundamente curativa. Você está ensinando algo novo ao seu sistema nervoso, que o corpo é um lugar seguro para se estar. Depois do grounding, vem algo ainda mais poderoso, o movimento. Van der Kolk argumentou que uma das perdas mais significativas que acompanha a dissociação é a perda do que ele chamou de sentido de vivacidade, aquela sensação animal básica de estar vivo em seu corpo, movendo-se pelo espaço, sentindo sua própria força, peso e respiração. A maioria de nós se tornou incrivelmente sedentária, não apenas fisicamente, mas somaticamente. Sentamos imóveis por horas a fio, movemos da cadeira para o carro, para a mesa, para o sofá. Nossos corpos são capazes de uma enorme gama de expressão física, e na maioria das vezes usamos quase nada disso. E isso importa porque o movimento é como o corpo processa e libera o que tem retido. Isso não é apenas uma metáfora. Quando você está estressado ou assustado, o sistema nervoso prepara o corpo para a ação. A frequência cardíaca aumenta, os músculos enrijecem. Hormônios inundam o sistema. Se essa ativação nunca for descarregada através do movimento físico, ela permanece no corpo, armazenada, comprimida, esperando. É por isso que práticas como yoga, artes marciais, dança e até mesmo uma caminhada regular, feitas com presença e atenção, podem ser tão profundamente eficazes. Não porque sejam espiritualmente especiais, mas porque restauram a capacidade natural do corpo de sentir, mover, expressar e liberar. Van der Kolk fez uma pesquisa extensa sobre yoga especificamente, e o que ele descobriu foi impressionante. Não yoga como uma rotina de exercícios, mas yoga praticada com a intenção de perceber as sensações corporais, tolerar o desconforto físico, com equanimidade e construindo confiança em seu próprio corpo como fonte de informação e segurança. Pacientes que haviam lutado com traumas severos mostraram reduções significativas nos sintomas através desse tipo de prática de movimento somático. E você não precisa fazer yoga. O que importa é mover seu corpo de uma forma que exija sua presença. Não assistir a uma tela enquanto está na esteira, não ouvir um podcast pela metade enquanto se alonga, mas realmente estar na experiência, sentindo seus pés no chão, percebendo sua respiração mudar, sentindo a vitalidade em seus membros. Isso é o que significa estar encarnado, e é algo que a maioria dos americanos perdeu completamente o acesso. Vamos falar sobre o que essa reconexão realmente muda na vida diária, porque não quero que isso soe abstrato ou idealista. Quando você começa a voltar para o seu corpo, a primeira coisa que a maioria das pessoas nota é que suas emoções se tornam mais acessíveis. E sim, isso pode ser desconfortável no início, porque há uma razão pela qual você as deixou. Há sentimentos que ficaram congelados lá. Luto, que nunca foi processado. Raiva, que nunca foi expressa. Medo, que foi enterrado sob a rotina. Mas aqui está o que Van der Kolk descobriu e o que quase todo terapeuta somático lhe dirá. As emoções que parecem mais aterrorizantes quando você foge delas, tornam-se muito mais gerenciáveis quando você se volta para elas. O sistema nervoso não tem medo de sentir. Ele tem medo de ser sobrecarregado por sentimentos que não têm um recipiente. Nenhuma testemunha, nenhum solo seguro. Quando você tem práticas de aterramento, quando você pode sentir seus pés no chão e sua respiração se movendo através do seu corpo, você tem um recipiente. Você tem um lugar para se firmar. E desse lugar, você pode estar com o que está sentindo sem ser consumido por isso. E quando isso começa a acontecer, as decisões ficam mais claras, porque a intuição, a verdadeira intuição visceral, é uma experiência corporal. Não é um pensamento, é uma sensação sentida. Um puxão ou uma resistência no corpo, quando você está desconectado do seu corpo, você perde o acesso a isso. Cada decisão tem que ser tomada inteiramente através da mente racional. E a mente racional é péssima em saber o que realmente importa para você. Mas quando você volta para o seu corpo, esse conhecimento interior começa a retornar. Os relacionamentos online também mudam. A presença é contagiante quando você está realmente aqui,
Quando você não está mentalmente em outro lugar, as pessoas sentem isso. As conversas se tornam mais reais. Há um contato real acontecendo. Você não está apenas trocando informações. Você está realmente se conectando e sentindo prazer. A simples capacidade de desfrutar da sua vida retorna. Isso é algo que a dissociação crônica rouba tão silenciosamente que você mal percebe que se foi. A capacidade de ser tocado pela música, de realmente saborear a comida e apreciá-la, de sentir o calor do sol na sua pele e simplesmente deixar que seja bom. Esses pequenos momentos não são pequenos. Eles são a textura de uma vida vivida. E quando você está muito na sua cabeça, eles passam por você sem deixar uma marca. Antes de terminar, quero abordar algo diretamente. Se você tem ouvido isso e pensado, eu sei que faço isso, mas não consigo parar, quero que ouça algo. Isso não é um problema de força de vontade. Você não está falhando na vida porque vive na sua cabeça. Os padrões do sistema nervoso que o mantém dissociado foram construídos para proteção. Eles o serviram em algum momento. Eles o mantiveram funcionando quando funcionar era difícil. Você não se livra deles odiando-os. Você não se envergonha para sair deles. Você gentilmente, gradualmente, repetidamente retorna ao seu corpo. E com o tempo, o sistema nervoso aprende algo novo. É assim que funciona. Não é um interruptor que você liga. É uma prática. Van der Kolk disse algo que eu acho que vale a pena refletir. Ele disse que o objetivo da cura não é esquecer o passado ou chegar a um estado perfeito de paz. O objetivo é ser capaz de viver plenamente no presente sem que o passado comande a situação. É isso que significa voltar para casa no seu corpo. Não que você pare de pensar. Não que as emoções parem de doer, mas que você esteja realmente aqui para a sua própria vida. Presente, sentindo, vivo. Neste momento específico, neste corpo específico, neste dia específico, você para de observar sua vida e começa a vivê-la. Então é aqui que eu quero deixá-lo. Viver na sua cabeça é sobreviver. É um modo de opressão para o qual o sistema nervoso se predispõe. Quando o corpo se sente inseguro ou o mundo parece demais, é inteligente, é até heróico à sua maneira. Mas não é uma vida plena. Viver no seu corpo é algo completamente diferente. É mais lento, é mais confuso, exige que você sinta as coisas, que você pode ter evitado por anos. Mas é também onde tudo que realmente importa vive. Conexão, prazer, intuição, presença, a sensação de estar vivo. E você pode começar agora mesmo, não amanhã, não depois de descobrir por que você é assim. Não, depois de você entender completamente. Agora, neste momento, sinta os pés no chão. Respire fundo e realmente acompanhe a respiração. Inspire e expire completamente. Coloque a mão no peito e sinta o calor ali. Você acaba de voltar para casa. É assim que começa. Um segundo de cada vez, uma respiração de cada vez, um pequeno retorno após o outro, até que um dia você perceba que parou de observar sua vida, de longe, e você está finalmente, de fato, nela. E tudo muda a partir daí.